Uma mãe milionária se disfarça de faxineira para testar a noiva do próprio filho. Mas o que ela descobre dentro daquela casa vai muito além da mentira. Entre sorrisos falsos, segredos escondidos e um plano perigoso, ela percebe que o amor de mãe é a única coisa capaz de salvar uma vida e expor uma verdade que ninguém imagina. Se inscreva em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e deixe seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Mãe, começou ele respirando fundo. Preciso te contar uma coisa. Ela pousou o guardanapo sobre a mesa. Diga, eu vou me casar. O ar pareceu mudar. Elvira piscou devagar, o coração acelerado. Não de surpresa, mas de instinto. Casar? Assim? De repente? Não é de repente, mãe. A Patrícia é incrível. Meu filho, eu não sei porquê, mas algo nessa moça me incomoda. A voz de Dona Elvira ecoou pela cozinha silenciosa, firme e carregada de uma inquietação que Ricardo conhecia desde criança. Quando ela falava assim, era porque o instinto dela estava gritando. Ele ergueu os olhos da xícara de café, tentando conter a impaciência. Mãe, por favor, não começa. Não é implicância, Ricardo. É instinto. Instinto, mãe? A gente mal sentou para conversar e você já está desconfiando da Patrícia. Elvira pousou a mão sobre a mesa. É exatamente por isso. Ela é doce demais, perfeita demais. Quando alguém se mostra impecável o tempo todo, tem coisa escondida. Ricardo soltou um riso curto, nervoso. A senhora vê mistério em tudo. Patrícia é incrível, educada, simples, gentil. Simplicidade encenada. É o disfarce mais antigo do mundo. O tom saiu mais duro do que ela pretendia. O filho recuou magoado. Por um instante, Elvira se arrependeu. Respirou fundo, tentando suavizar. Eu só quero o seu bem, meu filho. Eu conheço olhares, conheço gestos. E o dela não me convence. A senhora está exagerando. Ela me faz feliz. Silêncio. Elvira observou o filho, tão seguro, tão apaixonado. E sentiu medo, não do amor dele, mas do que poderia estar por trás daquele encanto. Tudo bem, disse enfim, mais calma. Se ela é tudo isso que você diz, então não tem por que esconder nada, certo? Ricardo franziu a testa. Ig, o que quer dizer? Elvira apoiou os cotovelos na mesa, aproximando-se. Quero conhecê-la do meu jeito, antes que ela saiba quem eu sou. Como assim? Quero que você não diga a ela que sou sua mãe. Ricardo piscou, sem entender de imediato. Você está brincando? Não! Diga que sou uma senhora que trabalha para você há anos, que venho te ajudar com a casa enquanto ela se muda. O silêncio se instalou, denso. Ricardo encostou-se na cadeira, estudando o rosto da mãe. Nidam, mãe, isso é doentio. A senhora quer testar a minha noiva? Quero testar a verdade, só isso. Ele passou a mão pelo cabelo, rindo sem humor. E se ela descobrir? Vai achar que a senhora é uma louca. Melhor parecer louca do que enterrar o próprio filho por confiar na pessoa errada. As palavras o atingiram em cheio. O tom dela não era de raiva, era de medo. Ricardo sabia que a mãe raramente se enganava sobre as pessoas. E apesar de irritado, não conseguia ignorar o peso daquela voz. Mãe, eu amo a Patrícia. Eu quero que dê certo. E é por isso que preciso ter certeza. Ela levantou-se, pegou a bolsa sobre a cadeira e parou à porta. Só me promete uma coisa. O quê? Não diga a ela que sou sua mãe. Ricardo suspirou, derrotado. Tudo bem, mas espero que isso não acabe mal. Elvira apenas o olhou, com aquele olhar que mistura ternura e firmeza. O mesmo que usava quando ele era menino e insistia em correr perigo. Se eu estiver errada, te peço desculpas. Mas se eu estiver certa, você vai me agradecer por ter desconfiado. E saiu. O som dos saltos ecoou pelo corredor, seco e decidido. Do lado de fora, o vento soprava forte, anunciando chuva. Elvira olhou o céu pesado, respirou fundo e pensou: eu posso fingir o que for preciso, mas se essa mulher estiver enganando meu filho, eu vou descobrir. Naquele instante, ela ainda não sabia o que a esperava.
Só sabia que, em breve, estaria de avental simples, limpando uma casa que não era dela e observando, bem de perto, a mulher que poderia destruir o homem que mais amava. A mansão se erguia imponente diante dela, fachadas claras, vidros limpos, jardim simétrico. Tudo ali parecia ter sido planejado para impressionar. Elvira parou no portão por um instante, ajeitando o lenço que escondia parte do cabelo. O coração batia rápido, mas o rosto permanecia sereno. Não era a primeira vez que entrava em uma casa rica, mas nunca assim, nunca disfarçada. Ao atravessar o jardim, notou o silêncio. Nenhum canto de pássaro, nenhum som de riso. Aquela casa era linda, mas vazia de alma. A porta se abriu antes que ela pudesse tocar a campainha. Patrícia apareceu. A moça usava um vestido leve, cor de vinho e um sorriso impecável. Um sorriso tão estudado que parecia ensaiado diante do espelho. "Ah, é a senhora que o Ricardo comentou", disse com entusiasmo contido. "Entre, por favor." Elvira deu 2 passos para dentro, observando o ambiente. Tudo cintilava. Os móveis novos, o chão brilhante, o cheiro de flores artificiais. Nada tinha o calor de um lar, apenas aparência. "Sou a Patrícia." A moça estendeu a mão, a voz doce e firme. "Ricardo falou muito bem da senhora. Disse que é de confiança. Ele é um bom rapaz." Elvira respondeu, medindo cada palavra. "Vou fazer o possível para ajudar." "Ótimo." Patrícia deu um meio sorriso, cruzando os braços. "Aqui gostamos de organização. Sou um pouco exigente. Espero que não se importe." "Não, senhora. Cada um tem seu jeito." O senhora fez Patrícia sorrir com um leve orgulho. Elvira percebeu. Ela gostava de ser tratada assim, gostava do poder. Enquanto Patrícia falava sobre a rotina da casa, Elvira observava os detalhes. Os quadros caros, o aroma de baunilha e o celular sempre por perto. Mas o que mais chamava a atenção era o modo como a moça se movia. Nada nela parecia natural. Cada gesto, a forma de ajeitar o cabelo, de rir baixinho, era estudado para parecer perfeita. De repente, o som da voz de Ricardo ecoou pelo corredor. "Mãe!" Elvira se virou rápido. O olhar dele se cruzou com o dela e por um segundo esqueceu o papel que deveria representar. Mas Ricardo se corrigiu a tempo. "Dona Elvira, que bom que chegou. A Patrícia vai te mostrar tudo." A moça sorriu, fingindo gentileza. "Pois é, já estávamos nos conhecendo." Elvira notou o toque leve que Patrícia deu no braço dele. Não um gesto de carinho, mas de posse. Pequeno detalhe, mas suficiente para despertar algo dentro dela. Ricardo, alheio, continuava falando animado. "Acho ótimo vocês se darem bem. A mãe... Digo, a dona Elvira é muito dedicada." Patrícia riu. "Imagino. Confiança assim é difícil hoje em dia." O tom era elogioso, mas havia uma ponta de ironia imperceptível para quem não conhece as entrelinhas. Elvira percebeu. Ficou quieta. Quando Ricardo saiu para atender o telefone, a moça mudou o semblante. Sutilmente, mas mudou. Os ombros ficaram menos tensos, o sorriso menos doce. Foi apenas um segundo, e logo ela retomou o tom agradável. Mas Elvira viu. E bastou ver uma vez. Horas depois, já sozinha no quarto dos fundos, Elvira tirou o avental e respirou fundo. A casa era linda, sim, mas fria, como um lugar que ainda não tinha história. Abriu a janela e observou o jardim iluminado. Lá dentro, podia ouvir a risada de Patrícia e Ricardo vindo da sala. Aquela risada não soava natural. Era leve demais, como se cada nota tivesse sido ensaiada. "Ela está atuando", pensou Elvira, e ela também. Era um jogo de máscaras, e nenhuma das duas podia errar. No dia seguinte, o trabalho começou cedo. Patrícia desceu as escadas com o mesmo sorriso de sempre. "Bom dia, a senhora gosta de café forte? Ricardo costuma preferir fraco." "Do jeito que vier, tá bom." Elvira arrumava as flores na mesa. Enquanto fingia prestar atenção nas instruções triviais da moça, observava o olhar dela, atento, controlado,
sempre calculando reações. Era o tipo de pessoa que precisava dominar o ambiente. Quando Ricardo se aproximou para dar um beijo em Patrícia, Elvira percebeu a transformação instantânea. O sorriso dela se suavizou, a voz ficou doce, o corpo se inclinou no ângulo exato para parecer carinhoso. Mas quando ele se afastou para pegar o casaco, a expressão voltou ao neutro, quase frio. O teatro era perfeito. E Elvira, mesmo calada, era uma espectadora experiente. Mais tarde, enquanto limpava discretamente o escritório, viu um porta-retratos virado para baixo na mesa. Curiosa, endireitou. A foto mostrava Ricardo e o pai, muitos anos antes, em uma das fazendas da família. Elvira sentiu o peito apertar. Logo guardou o retrato de volta, antes que alguém a visse. De repente, a voz de Patrícia soou à porta. "Ah, a senhora aqui. Gosta de tudo bem feito, hein?" Elvira se virou, mantendo o tom neutro. "Gosto, sim. Acho que cada coisa em seu lugar deixa o ambiente mais leve." "Concordo." Patrícia deu um sorriso que não chegava aos olhos. "Ricardo também gosta de perfeição. Somos parecidos nesse sentido." Elvira assentiu, sem responder. A moça se demorou um pouco, olhando em volta, e depois completou. "Pode deixar os armários para depois. Prefiro que cuide primeiro da sala. Hoje vem visita importante." "Certo, senhora." Patrícia saiu, e quando o som dos passos se perdeu no corredor, Elvira soltou o ar devagar. Cada frase, cada olhar, cada pausa da moça parecia ensaiada, mas Elvira também sabia atuar. No reflexo do vidro da estante, ela viu o próprio rosto, simples, anônimo, e o olhar de quem não se deixa enganar com facilidade. Se ela quer jogar, vai ter jogo, pensou. E pela primeira vez desde que chegou, permitiu-se um leve sorriso. À noite, Ricardo passou pela cozinha antes de sair com Patrícia. "Tá tudo bem por aqui, dona Elvira?" "Tudo certo, sim, doutor Ricardo." Ele sorriu. "Não precisa me chamar de doutor." "Velho hábito." Patrícia surgiu logo atrás, cheirando a perfume caro. "Vamos, amor, já estamos atrasados." "Tchau, dona Elvira." Ela acenou discreta. Quando o carro dele saiu, o silêncio voltou à casa. Elvira sentou-se à mesa, observando o copo de vinho que Patrícia deixara pela metade. O batom marcado na borda era perfeito, como o resto. Ela pensou no filho, nas palavras que dissera dias antes. "Mãe, confie em mim." E murmurou para si. "Estou confiando, meu filho. Só quero ter certeza em quem." Lá fora, as luzes da mansão refletiam no vidro da janela. Elvira ficou ali por um tempo, observando o próprio reflexo. A mulher que fingia ser faxineira e que, sem perceber, estava prestes a descobrir até onde alguém pode mentir por interesse. O jogo havia começado, e nem Elvira nem Patrícia estavam dispostas a perder. O segundo dia começou antes do sol nascer. Elvira acordou com um som distante de saltos no piso da sala. O relógio marcava 6:30 da manhã. Patrícia já estava de pé. Ao sair do quarto dos fundos, Elvira a viu circulando pela cozinha, impecável, de robe claro e expressão concentrada. A moça olhou rapidamente para ela. "Ah, bom dia. O café ainda não está pronto?" Elvira respirou fundo. "Já vai sair, senhora. O pão está no forno." "Certo. Prefiro o café sem açúcar, bem quente. Ricardo gosta com leite. E, por favor, use a xícara azul para ele. É mania dele." A voz soava calma, mas havia um toque de comando. Cada palavra vinha carregada daquela autoridade suave de quem está acostumada a ser obedecida. Enquanto Elvira arrumava a mesa, Patrícia mexia no celular. O olhar não se desviava da tela, mas a impaciência se percebia nos dedos que tamborilavam no balcão. "E evite colocar o pão muito torrado. Ele gosta levemente dourado, nada mais." Elvira apenas assentiu. Já havia visto esse tipo de pessoa antes. Gente que confunde educação com controle. Não respondeu nada.
Fez o café, serviu e manteve o semblante sereno. Ricardo desceu logo depois com um sorriso leve e distraído de quem acredita viver um sonho. Bom dia, amor. Ele beijou Patrícia na testa e ela retribuiu com um sorriso suave e instantâneo, o tipo de carinho que some assim que o outro desvia o olhar. Bom dia, dona Elvira. Bom dia, doutor Ricardo. Ele se sentou à mesa, sem notar o leve revirar de olhos de Patrícia ao ouvir o doutor. Você é muito formal, hein? Brincou ele. Patrícia sorriu. Ah, é o jeitinho dela, e eu gosto disso. Mas o olhar que lançou a Elvira dizia outra coisa. Frio, avaliador. Durante o café, a moça falava animadamente sobre uma futura viagem, sobre planos de casamento, sobre o vestido que já imaginava. Ricardo ouvia com fascínio, sem notar como ela o interrompia o tempo todo, guiando cada resposta, conduzindo cada gesto. Elvira observava em silêncio. Quando ele saiu para o trabalho, Patrícia ficou em pé por alguns segundos, olhando a porta fechar. Assim que o som do carro desapareceu, o sorriso dela se desfez. Virou-se para Elvira. Pode começar pela sala e evite deixar marcas no vidro da mesa, por favor. Sim, senhora. Ah, e mais uma coisa. Patrícia ajeitou o cabelo cruzando os braços. Eu gosto de silêncio. Então, tente não arrastar nada. O som me incomoda. Elvira apenas acenou. No fundo, sentia o estômago apertar. Não pelo trabalho, mas pela forma. Não era o que Patrícia dizia, era como dizia. Ao longo do dia, a convivência foi um teste constante. Patrícia parecia procurar pequenas falhas, como se quisesse afirmar controle sobre tudo. Elvira a observava, atenta, mas sempre disfarçando. À tarde, enquanto passava pano no corredor, ouviu a voz dela ao telefone. O tom era diferente, impaciente, firme. Sim, eu já disse que está tudo bem, ele acredita em cada palavra. Pausa. Não, não agora. Depois a gente fala. Elvira fingiu não ouvir, mantendo o ritmo do pano no chão. Quando Patrícia desligou e a viu por perto, disfarçou com um sorriso. Ah, a senhora aí, não precisa limpar esse lado agora. Prefiro que cuide do quarto. Elvira apenas respondeu. Como quiser, senhora. O quarto de hóspedes era amplo, cheio de espelhos e cheiro de perfume doce. Elvira organizava as roupas de cama quando Patrícia apareceu novamente, desta vez com um vestido leve e o mesmo sorriso ensaiado. Anda, sabe, dona Elvira, eu admiro muito gente como a senhora. Ela se virou sem entender. Como assim, senhora? Gente simples, que vive tranquila, sem ambição. Deve ser confortável, não? A forma como disse simples soou como inferior. Mas Elvira não reagiu. Continuou ajeitando os travesseiros em silêncio. Ricardo tem um coração enorme. Patrícia continuou. Ele trata todos bem. Às vezes até demais. Precisa de alguém que o ajude a ser mais seletivo. Elvira ergueu o olhar, sem disfarçar o incômodo. O mundo já ensina isso, senhora. A gente não precisa mudar o que é bom nos outros para se proteger. Patrícia forçou um riso curto. Bonito isso, mas no fim, quem é bom demais acaba usado. Eu não deixaria isso acontecer com ele. Elvira manteve o olhar por um instante. Aquela frase tinha mais de aviso do que de afeto. Pouco depois do almoço, Patrícia foi até a sala, onde Elvira terminava de polir o tampo da mesa. E cuidado com esse produto, mancha-se passar demais. Pode deixar, e evite usar pano molhado no mármore. Ele é caro. Elvira apenas assentia. Patrícia não estava preocupada com a limpeza. Estava testando limites, e parecia satisfeita a cada ordem dada. Ao final da tarde, o sol entrava pelas janelas amplas, dourando o chão. Elvira passava pano próximo à escada, quando Patrícia desceu com o celular na mão. Ah, esqueci de dizer. Ricardo chega mais tarde hoje. Reunião de última hora. Tijal? Certo, senhora. Então evite preparar o jantar cedo. Ele detesta comida requentada. Elvira controlou a respiração. Por fora, calma.
Por dentro, um nó apertando o peito. Patrícia se aproximou devagar, apoiando-se no corrimão. O tom da voz baixou. Sabe, dona Elvira, gente como a senhora precisa saber o seu lugar. O pano parou no ar. Elvira ergueu o rosto devagar. O olhar das duas se encontrou. Meu lugar é onde eu posso servir bem, senhora, respondeu com serenidade. E observar melhor. Por um segundo, o sorriso de Patrícia vacilou. Houve algo naquele olhar de Elvira que a fez recuar meio passo, desconcertada. Mas logo retomou o controle. Ótimo, fico feliz que pense assim. Virou-se e subiu as escadas, o salto marcando cada degrau com um som seco. Elvira ficou parada, o pano ainda na mão, sentindo o eco daquelas palavras. Gente como a senhora. Sabia exatamente o que aquilo significava. E não se ofendia por si, mas pelo filho. Porque se Patrícia tratava uma simples ajudante com desprezo, trataria Ricardo com o mesmo descaso, no dia em que não precisasse mais dele. Ela respirou fundo e retomou o trabalho, decidida a manter o disfarce intacto. A dor, o orgulho, tudo seria guardado. O importante agora era ver mais, ouvir mais e principalmente esperar o momento certo para agir. As manhãs naquela casa começavam sempre iguais. O barulho dos passos leves de Patrícia, o som discreto da cafeteira, a rotina perfeitamente coreografada. Elvira já sabia o horário de cada gesto da moça e talvez por isso começou a perceber os momentos que não se encaixavam. Naquela quarta-feira, enquanto passava pano na sala, ouviu um som diferente vindo do andar de cima. Um ruído metálico, breve, como o de uma gaveta sendo trancada. Segundos depois, o som de um fecho de zíper. Elvira olhou para o relógio, 8h15. Ricardo já havia saído para o trabalho. Continuou limpando, fingindo distração. Minutos depois, Patrícia desceu com o celular na mão e um sorriso polido. Bom dia, hoje pode deixar o almoço mais leve, por favor. Tenho uma reunião importante depois. Tudo bem, senhora. Ah, e evite entrar no escritório. Está meio desorganizado. Não quero que se perca nada. O tom da voz soou mais firme do que o habitual. Elvira apenas assentiu, mas a informação ficou guardada. Quando a casa ficou em silêncio, ela aproveitou para recolher a roupa de cama. Passou pelo corredor e notou a porta do escritório encostada. A curiosidade falou mais alto. Bateu levemente. Nenhum som. Empurrou a porta. O ambiente tinha cheiro de papel novo e perfume doce. A mesa estava impecável, com tudo milimetricamente alinhado, exceto por uma pasta preta guardada no canto, presa com uma pequena trava de metal. Nada fora de lugar, e justamente por isso a pasta parecia destoar. Elvira se aproximou, observou a fechadura simples, tentou abrir, trancada. Fechou de novo com cuidado, certificando-se de deixar tudo exatamente como encontrou. Não forçaria nada. Ainda não. Mas aquele pequeno detalhe bastou para acender o alerta. À noite, Patrícia estava estranhamente agitada. Andava pela sala com o celular na mão, enviando mensagens rápidas. Elvira, na cozinha, fingia estar ocupada com a louça, mas ouvia o som das notificações. Uma sequência curta e insistente. Dona Elvira! A voz de Patrícia cortou o silêncio. Sim, senhora. Se for lavar as taças, use o pano de microfibra. As de cristal riscam com facilidade. Pode deixar. A moça voltou a digitar impaciente. Elvira percebeu como o olhar dela mudava entre uma mensagem e outra, alternando entre sorrisos contidos e expressão tensa. Quando Ricardo chegou, tudo mudou de repente. Patrícia guardou o celular, ajeitou o cabelo e se transformou. A voz ficou mais leve. O riso mais espontâneo. Amor, que saudade! Correu até ele, o abraçou. Elvira, observando de relance, sentiu o contraste. Era uma performance, e o público, o filho, não via o roteiro. Ricardo contou sobre o trabalho, as metas, as reuniões.
Patrícia o ouvia com atenção fingida, balançando a cabeça no ritmo exato de quem quer parecer interessada. De vez em quando, olhava para Elvira como quem se certifica de que está sendo observada. Depois do jantar, o casal subiu para o quarto. Elvira ficou recolhendo os pratos. O som de passos no andar de cima cessou e logo em seguida o da água do chuveiro começou. Aquela casa parecia viva, mas respirava de um jeito errado. Na manhã seguinte, Elvira foi arrumar o closet do casal enquanto Patrícia atendia uma ligação na varanda. Ao abrir uma das gavetas, notou um cheiro masculino, diferente do perfume que Ricardo costumava usar. Era mais intenso, amadeirado, recente. Franziu o senho tentando entender. O estranho é que Ricardo havia passado a noite fora, em viagem de trabalho. Então por que aquele cheiro ainda estava ali, fresco? Ela afastou a dúvida da mente. Poderia ser qualquer coisa. Um hóspede anterior, um presente, até o próprio perfume de Patrícia. Mas algo, de novo, não se encaixava. Antes que pudesse pensar mais, ouviu passos. Fechou rapidamente a gaveta e se virou. Patrícia estava à porta, sorrindo. Ah, que bom que veio aqui. Precisava que separasse algumas roupas para a lavanderia. Sim, senhora. A moça entrou, pegou algumas peças e, como quem não quer nada, comentou. Ricardo vai demorar mais uns dias. Coitado, anda exausto. O trabalho não dá trégua. Elvira percebeu o brilho calculado nos olhos dela. Uma mistura de preocupação e satisfação. O tipo de olhar que não combina com saudade. Nos dias seguintes, pequenos sinais se repetiram. Telefonemas tarde da noite, portas trancadas, cochichos rápidos no corredor. Elvira, sempre atenta, não fazia perguntas. Apenas observava. Às vezes, se perguntava se não estava enxergando demais. Talvez fosse exagero. Talvez o instinto dessa vez a estivesse traindo. Enquanto limpava o corrimão da escada, pensava nisso. E se for só paranoia? E se Patrícia for mesmo o que parece ser? Essa dúvida começou a corroer a certeza que antes parecia de ferro. Pela primeira vez, Elvira se questionou. Talvez ela estivesse velha demais. Talvez estivesse vendo maldade onde não havia. À noite, ao deitar-se no pequeno quarto dos fundos, ficou ouvindo o eco distante da voz de Patrícia ao telefone. Não dava para entender as palavras, apenas o tom, suave, íntimo. Mas quando a moça desligou e a casa voltou ao silêncio, Elvira jurou ter ouvido um nome sussurrado antes do fim da chamada. Um nome masculino. Cláudio. Ela se levantou da cama atenta. Abriu devagar a porta do quarto, mas o corredor estava vazio. Apenas o som do vento do lado de fora. Voltou a se deitar, o coração acelerado. Cláudio, repetiu mentalmente. Nunca ouvira Ricardo mencionar ninguém com esse nome. Tentou dormir, não conseguiu. Na manhã seguinte, Patrícia descia as escadas quando o celular vibrou na bancada. Elvira estava na sala, espanando os móveis. A moça se afastou para atender a campainha, uma entrega, e o aparelho continuou piscando na superfície lisa da mesa. A tela acesa mostrava uma prévia de mensagem. Cláudio, não se preocupe, o plano segue. Elvira congelou. O som do próprio coração parecia ecoar mais alto que o tic-tac do relógio da parede. Sentiu um frio percorrer a espinha. O celular vibrou outra vez. A notificação sumiu. Patrícia voltou distraída e pegou o aparelho sem perceber nada. Ah, dona Elvira, depois preciso que me ajude com umas flores novas. Quero deixar a casa mais viva. Claro, senhora. Elvira sorriu, controlando a respiração. Por dentro, o instinto que antes parecia enfraquecer voltou com força total. A dúvida deu lugar à certeza silenciosa de que algo muito errado estava acontecendo ali. E no fundo, ela sabia. Aquilo era apenas o começo. O sábado amanheceu luminoso e abafado. Desde cedo a mansão parecia em movimento. Patrícia havia organizado um pequeno almoço informal com amigos de Ricardo.
investidores, colegas de trabalho e duas mulheres elegantes que ela chamava de amigas. Elvira observava o entra e sai discreto dos fornecedores, o som dos talheres sendo arrumados e o cheiro do perfume caro que dominava o ar. Ela sabia o que viria. Esses encontros raramente eram sobre afeto, eram sobre aparência. Por volta do meio-dia, Patrícia apareceu na cozinha. Usava um vestido claro e leve, o cabelo perfeitamente preso. Dona Elvira, hoje teremos convidados. Quero tudo impecável. Pode deixar, senhora. Ah, e nada de aparecer muito. Prefiro que sirva e se retire. Quero que os convidados fiquem à vontade. Elvira assentiu, escondendo a pontada de desconforto que a frase causou. Sabia que não era apenas um pedido. Era uma forma de deixá-la no lugar que Patrícia acreditava que ela merecia ocupar. O almoço começou pontualmente. O jardim estava impecável, a mesa decorada com flores brancas. Elvira, com o avental limpo e o cabelo preso, se movia em silêncio, servindo taças e recolhendo pratos. A conversa fluía leve e artificial, sobre viagens, negócios, moda. Patrícia era o centro das atenções. Falava bem, gesticulava com elegância e de vez em quando tocava o braço de Ricardo de forma ensaiada. Elvira, de longe, observava o filho rir, genuinamente encantado. O coração dela apertava, dividido entre orgulho e preocupação. Quando voltou da cozinha com uma bandeja de sobremesas, ouviu Patrícia dizer com um riso leve: "Ah, eu sou péssima com doces, mas a dona Elvira é ótima nisso, não é?" Elvira se aproximou para servir. Patrícia continuou ainda sorrindo. "Ela já trabalha com a família há tantos anos. Acho que sabe até demais da nossa vida." Um dos convidados riu. "Então é praticamente da família." "Quase isso", respondeu Patrícia com um tom ambíguo. "Mas ela é tão reservada. Às vezes acho que fala com o olhar." Todos riram. Elvira manteve o rosto sereno, mas a mão que segurava a bandeja tremia levemente. Ela serviu as taças e recuou devagar, sem levantar os olhos. Ricardo não percebeu nada. Apenas passou o braço pelo ombro da noiva e completou: "Patrícia adora brincar. Ela fala assim com todo mundo." Patrícia riu. "Ah, amor, você sabe que é só uma brincadeira." Mas o olhar que lançou a Elvira, breve e direto, dizia o contrário. Minutos depois, Elvira voltou com o café. A moça pediu que ela colocasse as xícaras sobre a mesa. "Cuidado, dona Elvira. Esse conjunto é importado. Custou uma fortuna." As palavras soaram leves, mas tinham a intenção exata de diminuir. Elvira engoliu em seco. Colocou cada xícara com precisão, uma a uma, sem ruído. Por dentro, o orgulho se contorcia, não por ser serva, mas por ser desrespeitada por quem não sabia com quem falava. Quando terminou, Patrícia pegou uma das xícaras e sorriu. "Viu só? Perfeita. Acho que precisamos de mais gente como você no mundo, dona Elvira. Gente que saiba obedecer direitinho." O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Os convidados se entreolharam, sem graça. Ricardo pareceu não captar o tom, apenas comentou: "Ela é mesmo dedicada, faz tudo com carinho." Patrícia fingiu concordar. Elvira respirou fundo. Por um instante, o sangue lhe subiu à cabeça. Quase respondeu, quase deixou escapar quem realmente era, mas conteve-se. Lembrou do motivo de estar ali, do rosto do filho quando pediu: "Mãe, confia em mim." E lembrou do próprio juramento: "Eu só quero ter certeza em quem." Então, baixou os olhos e disse com calma: "Obrigada, senhora. É bom ouvir que o trabalho agrada." Patrícia apenas acenou, satisfeita. O jogo estava vencido, por enquanto. Mais tarde, quando os convidados foram embora e o sol já se punha, Elvira recolhia os copos da mesa da varanda. As risadas haviam cessado, restando apenas o som distante dos grilos e o zumbido suave das luzes do jardim. Enquanto limpava, viu o reflexo do próprio rosto no vidro da porta. Por um momento, não se reconheceu.
A mulher do reflexo tinha os ombros curvados, as mãos marcadas pelo trabalho. Nada lembrava a empresária elegante que meses antes posava para fotos em eventos sociais. Ela se aproximou do vidro, quase sem perceber. No reflexo, o contraste era doloroso. De um lado, a faxineira obediente. Do outro, por trás dos olhos, a mãe rica, forte, que precisava fingir ser invisível para proteger o que mais amava. Elvira tocou o vidro com a ponta dos dedos e murmurou: "Eu não esqueci quem sou. Só estou escondendo." A luz do corredor refletia o rosto dela em dois ângulos diferentes. O reflexo dividido parecia simbolizar as duas vidas que vivia, a verdade e a farsa. E pela primeira vez, ela se perguntou se conseguiria sustentar isso por muito tempo. O barulho de passos a tirou dos pensamentos. Ricardo surgiu na varanda, com o paletó jogado no ombro. "Mãe", digo, Dona Elvira, "tá tudo bem?" Ela se recompôs rapidamente. "Tudo sim, senhor. Desculpe o jeito da Patrícia. Ela é brincalhona, às vezes passa do limite." Elvira sorriu discreta. "Não se preocupe. Cada pessoa tem seu jeito." Ela não quis ofender. "Eu sei." Ricardo assentiu, sem perceber a profundidade da resposta. Deu 2 tapinhas leves no ombro dela e voltou para dentro. Elvira ficou parada, observando a porta se fechar. A calma aparente escondia um turbilhão. Sabia que a humilhação daquele dia não seria a última, mas também sabia que precisava resistir. Porque perder o controle significaria perder tudo. Quando o silêncio voltou, ela deixou que as lágrimas caíssem. Sem soluços, sem drama. Apenas o alívio amargo de quem precisa engolir a própria dor. Depois, enxugou o rosto com o avental, ergueu a cabeça e olhou de novo para o reflexo no vidro. O olhar estava diferente agora. Mais firme, decidido. "Eu vou descobrir quem ela é." As palavras ecoaram baixas, mas cheias de força. A noite envolveu a casa como um véu, e Elvira, sozinha, sentiu que algo dentro dela mudava. Não era mais apenas desconfiança, era promessa. A manhã amanheceu abafada, e o ar pesado da casa parecia refletir o clima entre as duas mulheres. Desde o almoço constrangedor, Patrícia evitava falar com Elvira. Os pedidos vinham curtos, secos, e quando trocavam olhares, havia sempre um tom de desafio por trás da cordialidade. Naquela quarta-feira, logo após o café, Patrícia lhe entregou uma lista. "Vá até o mercado e traga tudo isso. E, por favor, não demore. Tenho uma reunião à tarde." Elvira assentiu, pegou o dinheiro e saiu. O calor do lado de fora era quase libertador. O simples ar da rua parecia devolver a ela um pedaço da própria respiração. O supermercado do bairro era pequeno, silencioso. Enquanto empurrava o carrinho pelos corredores, Elvira sentiu o alívio de se misturar entre pessoas comuns, de ouvir conversas triviais. Pegou o que estava na lista: frutas, café, pão, produtos de limpeza e as flores brancas que Patrícia pedira para deixar a casa mais viva. Estava na fila quando uma voz familiar, quase incrédula, chamou seu nome. "Dona Elvira." Ela se virou rápido. Por um instante o mundo pareceu parar. "Teresa", murmurou surpresa. A ex-funcionária da família, cabelos presos, olhos bondosos e expressão emocionada, se aproximou. "Meu Deus, é a senhora mesmo? O que está fazendo aqui assim?" Elvira olhou em volta discretamente, percebendo o risco. Falou baixo. "Depois eu explico, Teresa. Agora só me diga o que aconteceu para você sair da casa." Teresa entendeu de imediato. O olhar de Elvira dizia tudo. Ela estava disfarçada e o motivo era grave. Sem questionar, baixou o tom da voz e respondeu: "Fui dispensada logo nos primeiros dias depois que ela, a moça Patrícia, se mudou para lá. Sem motivo? Disse que queria alguém mais novo, mas eu sei que não foi por isso." Elvira observava atentamente, tentando não demonstrar a ansiedade que crescia por dentro. "Então por quê?" Teresa respirou fundo. "Eu vi uma coisa, Dona Elvira,
E acho que ela percebeu. Elvira se inclinou um pouco. O que você viu? Teresa hesitou, olhou em volta para garantir que ninguém escutava. Ela com um homem, 2 vezes, antes mesmo de se mudar de vez para a casa do Ricardo. Eu fui ao centro resolver umas coisas para ele e vi os 2 dentro de um carro preto conversando baixo. Pareciam íntimos. Elvira ficou em silêncio por alguns segundos. O coração acelerava, mas o rosto permaneceu calmo. Você sabe o nome dele? Ouvi uma vez, ele a chamou de meu amor e ela respondeu: Cláudio, por favor, não aqui. Depois percebeu que eu estava por perto. No dia seguinte, me mandou embora. A velha funcionária baixou o olhar. Não tive coragem de contar ao Ricardo. Achei que podia ter entendido errado. Mas depois, o jeito que ela falava comigo, fria, mandando eu não me meter, deu para sentir que ela escondia alguma coisa. Elvira fechou os olhos por um instante. Cláudio, o mesmo nome que ouvira no telefone, em sussurros noturnos. Quando abriu os olhos, havia um novo brilho ali, mistura de raiva e propósito. Você fez certo em me contar, Teresa, e obrigada por confiar em mim. Teresa segurou a mão dela, com emoção. A senhora sempre me tratou como gente da família. Eu sei que não posso entender tudo o que está acontecendo, mas se precisar de mim, é só me chamar. Elvira apertou a mão dela em resposta. Eu vou lembrar disso. As 2 se despediram com um abraço rápido, cúmplice. Enquanto Teresa se afastava, Elvira respirou fundo. Agora ela tinha um nome e um pressentimento terrivelmente certo. A volta para casa foi lenta. Cada pensamento era um nó se apertando mais fundo. Cláudio, um homem. Antes do casamento, tudo o que intuía começava a ganhar forma. Ao chegar, encontrou a casa em silêncio, deixou as sacolas na cozinha e chamou por Patrícia. Nenhuma resposta. Subiu devagar as escadas, guiada por um instinto que já não sabia mais conter. A porta do escritório estava entreaberta. Pela fresta, viu Patrícia de pé, curvada sobre a mesa. A moça escrevia algo com rapidez, visivelmente nervosa. De repente, parou, encarou o papel e o rasgou em vários pedaços. Os fragmentos caíram na lixeira e ela ficou imóvel por alguns segundos, respirando fundo. Elvira recuou, evitando o barulho do piso. Afastou-se alguns passos e então fez-se ouvir, batendo levemente na porta. Senhora, trouxe as compras. Patrícia se virou depressa, guardando o semblante tenso atrás do sorriso de sempre. E ótimo. Pode deixar na cozinha. Depois eu organizo. Como quiser, senhora. Enquanto se retirava, Elvira lançou um olhar discreto para a lixeira. Entre os papéis rasgados, um fragmento com letra apressada chamou sua atenção. Não posso esperar mais. Preciso resolver logo. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela desceu as escadas sem olhar para trás. À noite, Patrícia reapareceu, já recomposta. Falava ao telefone no corredor, o tom baixo e contido. Elvira fingia limpar a mesa, mas ouvia o fim da conversa. Sim, amanhã ninguém vai desconfiar. A moça desligou, virou-se e forçou um sorriso. A dona Elvira, não esqueça de polir a prataria amanhã. Quero tudo brilhando, tá? Pode deixar, senhora. Patrícia se afastou, os saltos ecoando no mármore. Elvira ficou parada, com o pano na mão, olhando o reflexo da lâmpada sobre o vidro da mesa. Aquela casa, antes apenas fria, agora parecia viva, respirava segredos. No fundo, ela sabia. O conflito entre as 2 mulheres já havia começado, e cada sorriso, cada silêncio seria uma arma. Elvira acordou antes do sol nascer. Havia dormido pouco. Os pensamentos sobre Teresa, o nome Cláudio e a carta rasgada se misturavam numa confusão que não a deixava em paz. Decidiu que não podia mais agir sozinha. Esperou Patrícia sair para o Pilates e Ricardo para o escritório.
Assim que o portão fechou, pegou o telefone antigo escondido no fundo da gaveta e discou um número que não usava há meses. Alô? A voz rouca e calma respondeu do outro lado. Amâncio, sou eu. Uma breve pausa. Elvira, há quanto tempo? O que aconteceu? Ela respirou fundo. Preciso de você, mas ninguém pode saber. O encontro foi marcado para o fim da manhã, em um café discreto no centro. Elvira foi a pé, de lenço e roupas simples, como se fosse apenas mais uma mulher de meia-idade fazendo compras. Sr. Amâncio chegou pontual, o mesmo olhar atento de sempre, a barba grisalha bem feita, o terno impecável. Ele se sentou à frente dela e a observou em silêncio por alguns segundos. Faz tempo que não a vejo assim. O que está vendo? Elvira hesitou, olhando em volta antes de falar. É sobre a noiva do Ricardo, a moça Patrícia. Amâncio arqueou as sobrancelhas. O que tem ela? Ela contou tudo. O disfarce, a atitude de Patrícia, as mensagens suspeitas, a demissão de Teresa, o nome Cláudio. Falou com calma, escolhendo cada palavra, mas o tremor nas mãos atraía. Amâncio ouviu tudo sem interromper. Quando ela terminou, ficou em silêncio por um instante, olhando o vapor subir da xícara de café. Você tem razão em desconfiar, Elvira. Eu já ouvi esse nome. Cláudio? Sim, Cláudio Menezes, consultor autônomo, mas com um histórico sujo. Foi investigado há alguns anos por fraude em seguros e contas conjuntas. O processo sumiu misteriosamente. Elvira sentiu um frio percorrer o corpo. Meu Deus! Ainda não temos certeza se é o mesmo homem, mas o padrão é idêntico. Amâncio pousou a xícara devagar. Podemos começar a checar discretamente, nada oficial. Eu conheço gente no banco, posso rastrear se há movimentações suspeitas. Elvira concordou, firme. Eu não quero destruir ninguém à toa, mas se ela estiver enganando meu filho, preciso saber. O amigo assentiu, com olhar compreensivo. Você sempre foi prudente, Elvira, e corajosa. Só tenha cuidado. Gente assim não joga limpo. Ela respirou fundo, ajeitando o lenço. Eu sei, mas eu também aprendi a não recuar. Saíram juntos. E Amâncio prometeu avisar assim que descobrisse algo. Antes de se despedirem, ele a olhou com seriedade. Não confie em ninguém dentro daquela casa, principalmente nela. Elvira apenas acenou. Sabia que era tarde demais para confiar em Patrícia. De volta à mansão, o clima estava pesado. Patrícia caminhava de um lado para o outro com o celular na mão, visivelmente irritada. Quando Ricardo entrou pela porta, a expressão dela mudou. O sorriso reapareceu como uma máscara. Amor, onde você estava? Tentei te ligar 3 vezes. Tive uma reunião de última hora. De novo? Ela cruzou os braços, o tom suave, mas carregado. Você anda distante ultimamente. Ricardo suspirou, cansado. É só trabalho, Patrícia. Eu sei, mas parece que o trabalho vem antes de mim. Elvira, no canto da sala, fingia organizar algumas revistas, mas observava em silêncio. A cena parecia saída de um teatro conhecido. A mulher ferida que, por trás da doçura, queria controle. Ricardo tentou abraçá-la, mas ela desviou ligeiramente. Você podia ao menos me avisar quando for chegar tarde. Tá bem, desculpe. Ela o beijou, sorrindo de novo. E num piscar de olhos, a tensão sumiu. Elvira viu tudo. Era o início de um padrão, o controle disfarçado de carinho. À tarde, Patrícia passou horas trancada no escritório. O som do teclado e do celular vibrando se misturava ao silêncio da casa. Elvira, limpando discretamente o corredor, percebeu a movimentação. De vez em quando, a moça saía para o jardim, olhava em volta e voltava apressada. Quando o relógio marcou quase 6, Elvira a viu pela janela. Patrícia estava do lado de fora, junto ao portão lateral, aquele raramente usado. Na mão, segurava um envelope pardo, bem fechado. Elvira parou o pano e se inclinou ligeiramente, observando entre as frestas da cortina. Um carro preto se aproximou. O motorista desceu, trocou poucas palavras com Patrícia e pegou o envelope.
O gesto foi rápido, discreto. Em segundos, o carro partiu. Patrícia voltou para dentro, olhando para os lados, como quem quer ter certeza de que não foi vista. Elvira deu um passo para trás, o coração acelerado. O pano escorregou da mão e caiu no chão, mas ela não percebeu. Ficou parada ali por um instante, olhando o reflexo dela mesma no vidro da janela. O rosto cansado, o olhar tenso. Sabia que aquilo não era apenas coincidência. O jogo havia começado de verdade. Naquela noite, enquanto Patrícia dormia e Ricardo trabalhava no escritório, Elvira sentou-se sozinha no quarto dos fundos. Tirou da bolsa um pedaço de papel e anotou apenas uma linha. Cláudio Menezes. Verificar movimentações recentes. Guardou o bilhete dentro da Bíblia antiga que carregava sempre. Depois, olhou pela janela o céu escuro e murmurou: agora é comigo. O som distante do vento parecia responder. A guerra silenciosa estava se armando, e desta vez, Elvira não seria apenas espectadora. O dia amanheceu calado. A mansão, envolta em luz fria, parecia refletir o clima entre suas paredes. Nada acontecia em voz alta, mas tudo estava prestes a explodir. Elvira, sozinha na área de serviço, dobrava cuidadosamente as toalhas recém-passadas. O vapor do ferro subia em pequenas nuvens e o silêncio só era quebrado pelo tic-tac lento do relógio. Desde o episódio do envelope no portão, ela andava mais atenta. Cada movimento de Patrícia parecia calculado, cada sorriso, uma cortina. E naquele dia havia algo diferente no ar. O som dos saltos de Patrícia ecoou no corredor. Elvira endireitou as costas. A moça entrou com o celular em uma das mãos e um olhar impaciente. Dona Elvira, eu pedi para deixar as toalhas no quarto de hóspedes, lembra? Sim, senhora. Estou terminando agora. Patrícia se aproximou da pilha, pegou uma toalha do topo e a abriu lentamente, como se inspecionasse uma peça rara. Isso aqui está errado. Elvira olhou confusa. Errado? Sim. A voz da moça soou firme, impaciente. Tem que ficar em triângulo, não em quadrado. Elvira manteve o olhar sereno. Ah, é que sempre dobrei assim. Fica mais fácil para guardar. Mas eu gosto de triângulo. Quer que eu desenhe para a senhora entender? O tom cortante caiu como um golpe disfarçado. Por um instante, o tempo pareceu parar. O rosto de Elvira permaneceu sereno, mas o ar ficou pesado. Dentro dela, algo se partiu devagar. Não de raiva, mas de dor. Ela pegou a toalha das mãos da moça e respondeu calmamente. Não precisa, senhora. Vou refazer. Patrícia sorriu, satisfeita, e virou de costas. Ótimo, assim fica do meu jeito. Enquanto a moça se afastava, Elvira ficou imóvel, segurando o tecido entre as mãos. O pano ainda estava morno, e por um segundo ela sentiu vontade de largar tudo. Mas respirou fundo. Não podia reagir, não ainda. O olhar dela, firme e úmido, se perdeu no espelho da lavanderia. Ali estava uma mulher que já tinha enfrentado o mundo, e agora precisava engolir humilhações para proteger o próprio filho. As lágrimas vieram silenciosas, mas não caíram. Ficaram presas, contidas, como se até o choro precisasse pedir permissão. O som do motor de um carro anunciou a chegada de Ricardo. Elvira se recompôs rapidamente e foi guardar as toalhas, refazendo cada dobra, como se fosse um ritual de autocontrole. Poucos minutos depois, ouviu as risadas vindo da sala. A voz doce de Patrícia soava leve, quase infantil. Curiosa, Elvira olhou discretamente pela porta entreaberta. Patrícia estava sentada ao lado de Ricardo, falando animada. Hoje foi uma correria, amor. A casa estava uma bagunça. Até precisei ensinar a dona Elvira a dobrar toalhas do jeito certo. Ricardo riu, distraído. Ah, você e suas manias. Não é mania, é organização, disse ela, brincando. Mas ela é tão esforçada, uma graça. O tom era doce, quase afetuoso, o oposto exato de minutos antes. Elvira, do outro lado da porta, ouviu tudo. O contraste doeu mais do que as palavras.
Patrícia se inclinou e encostou a cabeça no ombro dele. Você trabalha tanto. Pelo menos eu deixo a casa em ordem para te receber, não é? Ricardo sorriu. Você é incrível. Elvira recuou devagar, sem fazer barulho. Voltou à lavanderia e fechou a porta. O silêncio dali parecia mais seguro que qualquer sala cheia de gente. Sentou-se num banco pequeno, as mãos apoiadas no colo. O som da risada dos dois ainda ecoava pela casa. Não era inveja o que sentia. Era uma dor funda de ver o filho encantado por uma mentira que só ela conseguia enxergar. Mais tarde, enquanto guardava os lençóis, ouviu Patrícia chamar. Dona Elvira? Sim, senhora. Pode trazer um café para mim e para o Ricardo, por favor? Claro. Ela preparou o café com cuidado, cada gesto medido. Quando entrou na sala com a bandeja, Patrícia sorriu como se nada tivesse acontecido. Ah, obrigada. Você é mesmo um amor. Ricardo levantou o olhar e sorriu. Minha mãe adoraria você, Patrícia. É gentil e cuidadosa, igual a ela. O coração de Elvira apertou. Ela manteve o sorriso e respondeu apenas, com licença. Saiu devagar, o som das risadas atrás dela ficando mais distante a cada passo. No corredor, sozinha, ela parou diante de um grande espelho decorativo. Olhou para o próprio reflexo. O avental simples, o cabelo preso, o olhar cansado. Mas por trás daquele disfarce, via a mulher que realmente era. Forte, inteligente, capaz de construir e perder tudo sem se quebrar. Passou a mão no vidro, limpando uma pequena mancha, e murmurou baixinho. Você já enfrentou coisa pior. A imagem refletida parecia responder com um olhar de resistência. Ela respirou fundo e voltou ao trabalho. Do lado de fora, Patrícia ria alto, contando histórias que pareciam perfeitas. Mas Elvira sabia. As pessoas que riem alto demais, às vezes, têm muito a esconder. O pano deslizou novamente sobre o vidro, apagando a marca das mãos. Mas o olhar firme da mulher refletida continuava lá, intacto, esperando o momento certo para reagir. A mansão cheirava a flores e vinho caro. Desde cedo, Patrícia dava ordens com a precisão de quem dirigia um espetáculo. O jantar daquela noite seria pequeno, segundo ela, apenas alguns investidores e amigos de Ricardo. Mas o clima era de evento. Elvira se movia pela casa em silêncio, colocando guardanapos de linho e acendendo as velas das mesas. O som dos saltos de Patrícia ecoava pela escada. O perfume forte dominava o ar. Dona Elvira, por favor, não use esse jogo de pratos. Quero o dourado. O outro está comum. Certo, senhora. E cuidado com as taças. São de cristal. Se quebrar, não tem substituto. Elvira respondeu apenas com um aceno. Por dentro, respirava fundo para conter o incômodo. Era como assistir a uma peça onde cada palavra, cada sorriso, tinha o objetivo de impressionar alguém. Pouco antes dos convidados chegarem, Ricardo desceu as escadas já de terno. Tá tudo lindo, amor. Patrícia sorriu. Claro que está. Foi tudo pensado nos mínimos detalhes. Elvira observava discretamente da cozinha. Ricardo, encantado, olhava para a noiva como quem enxerga a perfeição. E Patrícia, ciente disso, exibia a imagem de uma mulher ideal, educada, elegante, irresistível. Às 8 em ponto, os convidados começaram a chegar. Carros importados estacionavam um após o outro, e risadas elegantes ecoavam pelo salão. Patrícia cumprimentava a todos com confiança. Elvira servia discretamente, passando despercebida, quase invisível. Exatamente como Patrícia queria. Ah, esta é a nossa ajudante, uma senhora de confiança da família, explicou Patrícia, sorrindo com doçura ensaiada. Elvira apenas abaixou a cabeça, mantendo a postura calma. Durante o jantar, as conversas eram sobre negócios, viagens e aparências. Ricardo falava pouco, deixando Patrícia dominar o ambiente. Ela brilhava, gesticulava, encantava. Cada frase sua parecia medida para impressionar.
Na verdade, temos feito algumas doações importantes ultimamente, disse ela sorrindo. Ricardo é generoso, mas prefere não divulgar. É um gesto bonito, não é? Um dos convidados ergueu a taça. Isso é admirável. Para qual instituição? Patrícia respondeu sem hesitar. Para a Fundação Esperança. Fizemos em nome dele, claro. Quero que esse lado dele seja reconhecido. Ricardo a olhou, surpreso. Ah, sim, claro. O tom dele era de quem não lembrava de ter autorizado nada. Mas o encanto de Patrícia logo apagou qualquer dúvida. Ela tocou o braço dele e riu. Ele é tão modesto. Prefere deixar o bem em silêncio. Os convidados sorriram encantados. Elvira, ao fundo, congelou. A Fundação Esperança. Ela conhecia. Sabia que nunca haviam feito doações para ela. Aquela história soava errada. Entre idas e vindas da cozinha, Elvira começou a perceber fragmentos de conversas soltas. Em um canto, um dos convidados comentava: "Então as transferências estão confirmadas?" Outro respondeu em voz baixa: "Sim, a conta foi verificada, tudo no nome dele." Elvira parou atrás da porta com o pano ainda na mão. Não conseguia ouvir tudo, mas o suficiente para entender que falavam de Ricardo e de dinheiro. O som das risadas voltou a preencher o ambiente e ela disfarçou, recolhendo uma taça vazia. O coração batia forte. Mais tarde, no salão, Patrícia circulava entre os convidados, entregando sorrisos e charme. "Querem ver as reformas que estamos planejando? Ricardo e eu vamos transformar essa casa num lar dos sonhos." Ricardo ria, meio envergonhado. "Ela tem um gosto impecável. Eu só sigo as instruções." "Não seja modesto, amor. Você confia em mim, não confia?" "Claro!" A palavra dele soou como um voto cego. Elvira, ao fundo, observava. Cada gesto da moça parecia meticulosamente calculado. Mas por trás do sorriso havia um olhar inquieto, algo que escapava da máscara por frações de segundo. Quando o jantar terminou, os convidados se despediram com elogios. Patrícia, ainda radiante, recolhia as taças enquanto Ricardo se despedia na porta. Elvira, em silêncio, começou a organizar a cozinha. Ouviu passos se aproximando. Era Patrícia. Ela colocou a taça sobre a bancada e disse num tom neutro: "Foi tudo perfeito, não acha?" "Sim, senhora. Essas pessoas gostam de quem sabe se portar. E eu nasci para isso." Elvira não respondeu. A moça a observou por alguns segundos, como se buscasse alguma reação, e depois virou-se. No corredor, Elvira viu algo cair do bolso do vestido dela, um pequeno papel dobrado. Esperou a moça se afastar, pegou discretamente e leu apenas um pedaço visível antes de guardá-lo de volta. "Transferência confirmada. Conta ML." Ela guardou o papel de novo no mesmo lugar, sem deixar rastros. O sangue latejava nas têmporas. O instinto de mãe gritava, mas precisava manter a calma. Mais tarde, já sozinha, Elvira olhou a mesa posta, agora vazia. As velas queimadas, os copos com marcas de batom, o cheiro de perfume no ar. Tudo tão bonito e tão falso. O reflexo dela apareceu no vidro da janela, o rosto sereno, os olhos cansados. "Ela está mexendo com o dinheiro dele", murmurou num tom baixo, quase inaudível. Naquele instante ouviu um barulho no jardim. Puxou levemente a cortina. Patrícia estava lá fora, de novo. Falava com um homem ao lado de um carro preto, o mesmo motorista que Elvira já tinha visto antes. Ele recebeu algo das mãos dela. Outro envelope. O carro partiu, desaparecendo na curva. Patrícia ficou parada por um instante, olhando o portão fechado antes de voltar para casa com a mesma calma estudada de sempre. Elvira soltou a cortina devagar. A tensão em seu peito se transformava em certeza. A aparência perfeita começava a rachar, e ela estava pronta para ver o que existia por trás. A tarde estava silenciosa. O sol entrava pela janela do quarto principal, desenhando faixas douradas no chão de madeira.
Elvira, com o cabelo preso e um pano nas mãos, colocava em ordem o lençol recém-trocado. O ar estava pesado, quase parado, o tipo de silêncio que antecede algo importante. Patrícia havia saído há pouco, dizendo que precisava resolver assuntos de casamento. Ricardo estava no escritório, em reunião. A casa finalmente pertencia ao som leve dos passos de Elvira e ao zumbido distante do ar-condicionado. Sobre a cama, o celular de Patrícia piscou. A tela se acendeu e o aparelho vibrou suavemente 2 vezes. Elvira hesitou. Sabia que não devia olhar, mas o instinto, aquele mesmo que a acompanhava desde que o filho era pequeno, falou mais alto. Deu um passo, depois outro. A tela ainda estava acesa. Cláudio, seguro de vida de MEI aprovado. O tempo pareceu parar. O coração dela bateu 1, 2 vezes. Forte, seco. A mente se encheu de ruídos, memórias, avisos. Seguro de vida. M. Não havia outro M naquela casa além de Ricardo. Elvira engoliu em seco. Leu de novo, só para ter certeza de que não estava imaginando. Mas as palavras continuavam lá, frias, claras, impossíveis de negar. Uma sombra atravessou o corredor. O som de passos. Ela reagiu no reflexo. Pegou um travesseiro e fingiu ajeitar a cama. O celular vibrou de novo, agora com um novo aviso na tela. Não se preocupe, está tudo sob controle. A maçaneta girou. Elvira virou de costas, com o pano nas mãos, o corpo inteiro tenso. A porta se abriu lentamente. Ah, dona Elvira! A voz de Patrícia soou leve, despreocupada. Você por aqui ainda? Que bom! Pode me ajudar a procurar um brinco. Acho que caiu por aqui. Elvira sorriu, disfarçando o tremor nas mãos. Claro, senhora! Patrícia entrou, olhou em volta e pegou o celular da cama sem pressa. A tela se apagou antes que ela pudesse ver o que estava escrito. Estranho. Achei que tinha deixado no closet, murmurou. Elvira permaneceu imóvel, controlando a respiração. A moça procurou por alguns segundos e saiu do quarto levando o celular. O som dos saltos dela ecoou pelo corredor e foi diminuindo, até sumir. Elvira soltou o pano e sentou-se na beira da cama. As mãos tremiam. O peito subia e descia rápido, tentando encontrar o ar. Tudo o que ela temia começava a se confirmar. Aquilo não era mais desconfiança, nem intuição. Era um plano. E o alvo tinha nome. Ela fechou os olhos, tentando se acalmar, mas o peso da verdade a esmagava. O próprio filho estava em perigo, e ele nem imaginava. Levantou-se devagar e caminhou até o corredor. Encostou-se na parede fria e respirou fundo, ofegante. A luz do entardecer passava pelas janelas e desenhava sombras compridas no chão, como se o próprio tempo se esticasse para ouvir o som da sua respiração. Por alguns segundos, o mundo pareceu girar devagar. A certeza era simples, brutal e irreversível. O perigo era real. Elvira olhou para o espelho do corredor. O reflexo da mulher simples que fingia ser. Mas nos olhos dela havia outra coisa agora. Determinação. Sem lágrimas, sem hesitação. A mãe estava acordada. A noite caía devagar. O vento fazia as cortinas balançarem. E o som distante do trânsito chegava abafado pela janela fechada. Elvira limpava a sala de estar com gestos automáticos, o corpo presente, mas a mente distante. A mensagem no celular de Patrícia não saía de sua cabeça. As palavras se repetiam como um eco, seguro de vida de Emil aprovado. Aquela frase voltava inteira a cada silêncio da casa. O medo pela primeira vez parecia físico. Podia senti-lo no peito, nos ombros, nas mãos, mas precisava se manter calma. A verdade, pensava, só se revela a quem aguenta o silêncio. Patrícia surgiu no alto da escada. Usava um vestido claro, o cabelo solto e o tom doce de sempre. Aquele que enganava até o ar. Dona Elvira, por favor, cuidado com o vaso da mesa.
É uma peça antiga, de família. Elvira assentiu, mesmo sem olhar para ela. Sim, senhora. E veja se termina rápido, tá? Quero que tudo esteja impecável quando o Ricardo chegar. Elvira respondeu apenas com um gesto. Esperou a moça se afastar e continuou a limpar a mesa de centro, onde o vaso, grande de porcelana azul, reluzia sob a luz amarelada da sala. Era bonito, realmente. Um objeto que parecia frágil demais para aquela casa de risadas falsas. Ela se abaixou para recolher uma almofada caída e no mesmo instante o celular tocou no corredor. Um som rápido, insistente. Elvira virou o rosto na direção da escada. Um reflexo, e foi o bastante. O cotovelo esbarrou na borda da mesa. O vaso balançou, girou lentamente e despencou. O barulho do impacto cortou o ar como um trovão. Os pedaços se espalharam pelo tapete e o som ecoou pela casa inteira. Elvira congelou. O coração disparou. O sangue subiu ao rosto. A respiração ficou curta. Segundos depois, Patrícia apareceu correndo. O que foi isso? Elvira tentou explicar, mas a voz falhou. Eu me distraí, senhora. Foi um acidente. Patrícia olhou para o chão e o rosto dela mudou de imediato. A doçura desapareceu. Um acidente? Isso era uma peça única. Você não tem ideia do valor disso. Elvira tentou se justificar, a voz trêmula. Eu sinto muito. Eu vou... Vai o quê? Pagar? Interrompeu a moça ríspida. Com o quê, dona Elvira? Com o salário que o meu noivo paga. A sala ficou em silêncio. O som do vento parecia amplificado. Ricardo entrou pela porta da frente nesse exato instante. Tirou o paletó e olhou a cena confuso. O que está acontecendo aqui? Patrícia respirou fundo, dramatizando o tom. Amor, nada demais, só um pequeno acidente. Elvira tentou intervir, mas Patrícia se adiantou. Na verdade, não sei se foi bem acidente. Pedi para ela ter cuidado com esse vaso. Era uma peça da minha família. Eu me distraí um segundo, Ricardo. Foi sem querer, disse Elvira com sinceridade. Ricardo olhou para o chão, para os cacos espalhados e depois para as duas. O cansaço era visível em seu rosto. Patrícia, por favor, não faça um drama. Isso é só um objeto. A moça mordeu o lábio inferior, fingindo ofensa. Eu não estou fazendo drama. É que parece que ela faz isso de propósito. Desde que chegou, não sei. Ela anda diferente comigo. Elvira piscou incrédula. Diferente? Sim. Me olha estranho, faz as coisas no tempo dela. Às vezes tenho a sensação de que não gosta de mim. Isso é absurdo, respondeu Elvira, tentando manter a calma. Ricardo se virou para a mãe, e o olhar dele, pela primeira vez, não era o mesmo. Mãe, o que está acontecendo entre vocês duas? Nada, meu filho. Ela... Elvira tentou explicar, mas a voz falhou de novo. Ela está te enganando, Ricardo. O silêncio que se seguiu foi quase físico. Patrícia se aproximou dele, pousando a mão em seu braço. Viu? É disso que eu estou falando. Ela vive com essa desconfiança. Eu não aguento mais. Ricardo passou a mão no rosto, visivelmente dividido. Mãe, por favor, você sempre foi tão racional. Por que agora está vendo coisas onde não existem? Elvira sentiu o chão sumir. Tentou falar, mas a garganta fechou. As lágrimas ameaçavam, mas ela não queria dá-las de presente àquela mulher. Eu só quero te proteger, Ricardo. Proteger de quê? Ele elevou o tom, exausto. De ser feliz? As palavras dele doeram como uma ferida aberta. Ela recuou um passo. O olhar de Patrícia por trás dele carregava uma vitória fria. Você acha que eu estou com ciúmes? Perguntou Elvira, a voz quase um sussurro. Ricardo não respondeu. O silêncio foi pior que qualquer resposta. Patrícia suspirou, teatral. Amor, esquece isso. Eu resolvo os cacos. Não quero ver vocês discutindo por causa de mim. Ela se abaixou e começou a recolher os pedaços do vaso, enquanto Elvira permanecia parada, imóvel, olhando para o filho. O mesmo menino que ela havia ensinado a andar, agora a enxergava como um problema.
Mais tarde, quando a casa finalmente se calou, Elvira subiu para o quarto de hóspedes. O corpo doía, não pelas horas de trabalho, mas pelo peso das palavras. Sentou-se na beira da cama, as mãos entrelaçadas, tentando entender onde havia errado. Na parede, um retrato antigo chamava sua atenção. Ela mesma o colocara ali no primeiro dia, escondido entre outros quadros. Uma foto dela e do marido, tirada quando Ricardo ainda era criança. Ele sorria no colo do pai, de um jeito que só os amores puros conseguem sorrir. Elvira se levantou e se aproximou do retrato. Passou os dedos pela moldura, limpando uma camada fina de poeira. O rosto do marido parecia olhar de volta, com o mesmo ar sereno de quem dizia: aguente mais um pouco. Ela respirou fundo. As lágrimas vieram, mas dessa vez sem vergonha. Deixou que corressem silenciosas, lavando o rosto e a raiva. Olhou o retrato mais uma vez e murmurou: eu não vou desistir, nem que ele me odeie agora. Eu não vou desistir. A voz dela saiu firme, quase solene. Lá fora, o vento fez as cortinas se moverem de novo, como se o próprio tempo confirmasse a promessa. Naquele instante, o medo deu lugar à determinação. O amor de mãe, ferido, mas vivo, havia encontrado seu ponto de não retorno. E enquanto a casa dormia em paz falsa, Elvira ficava desperta, planejando em silêncio o próximo passo. O amanhecer chegou sem cor. Elvira não havia dormido. Passara a madrugada em silêncio, deitada, ouvindo o relógio marcar as horas. A discussão com Ricardo voltava em flashes. O tom de voz dele, o olhar cansado, o eco das palavras. Mas agora não havia mais espaço para lágrimas. Só para certezas. Quando o sol começou a iluminar a janela, ela se levantou e se vestiu com calma. Guardou na bolsa o número anotado de Amâncio e saiu sem fazer barulho. O café da esquina estava quase vazio. Amâncio já a esperava numa mesa do fundo, com um jornal aberto diante de si. Ela se aproximou, sentou-se e ele, sem dizer nada, apenas a observou. Ricardo brigou com você, disse ele, sem rodeios. Elvira respirou fundo. Ele me chamou de paranoica. E você ainda quer continuar? Mais do que nunca, respondeu firme. Agora não é mais desconfiança, é certeza. Amâncio assentiu e tirou uma pequena pasta da maleta. Eu fiz o que prometi. Pedi a um contato do banco para verificar movimentações recentes das contas da empresa do Ricardo. E encontrei algo. Elvira se inclinou para a frente, o olhar fixo. Ele abriu a pasta, revelando algumas folhas impressas. Foram feitas 3 transferências nos últimos 2 meses. Valores altos, todas destinadas ao mesmo nome, Cláudio Menezes. Elvira sentiu um arrepio subir pela nuca. Meu Deus! Os depósitos não foram feitos diretamente da conta pessoal de Ricardo, mas da conta empresarial, com autorização digital. Ou seja, alguém com acesso à senha. Ela cerrou os punhos, o raciocínio funcionando rápido. Ricardo nunca deixaria ninguém mexer nisso, a não ser que confiasse completamente. Ou que fosse induzido a autorizar, completou Amâncio. O silêncio entre eles pesou. O som distante de uma xícara pousando no balcão pareceu mais alto do que o normal. Elvira olhou as folhas por um longo tempo. Os números, os códigos bancários, as datas, tudo formava um padrão. Tudo apontava para o mesmo nome. E esse Cláudio está ativo. Abriu uma conta em nome de uma empresa de fachada há menos de 3 meses. Tudo indica que é por onde o dinheiro está sendo canalizado. Amâncio passou a mão no queixo pensativo. É um golpe bem montado, Elvira. Ela não está sozinha. Eu imaginei. Ela pegou uma das folhas e a observou de perto. As linhas de números pareciam uma sequência de feridas. Ali, no papel, estava a prova de que seu instinto estava certo desde o início. Durante a tarde, eles seguiram com a investigação. Elvira, ainda disfarçada, conseguiu entrar no escritório de Ricardo sob o pretexto de entregar documentos. Enquanto ele atendia uma ligação, ela observou discretamente o computador sobre a mesa. O ícone do banco piscava com notificações recentes.
Mais tarde, já no carro de Amâncio, ela descreveu tudo. Ela deve ter acesso à senha dele. Talvez tenha convencido Ricardo de que precisava cuidar das contas por causa do casamento. Amâncio dirigia em silêncio, absorvendo cada palavra. É possível. E com o seguro de vida aprovado, o plano está quase completo. Elvira olhou pela janela. As luzes da cidade passavam rápidas, refletindo no vidro. O som do trânsito parecia distante. Tudo nela era foco, medo e coragem misturados. Nos dias seguintes, o ritmo aumentou. Amâncio acionou um contato em uma corretora. A informação veio com cuidado, quase sussurrada ao telefone. Há uma apólice recém-emitida em nome de Ricardo Lacerda, beneficiária Patrícia Figueiredo. Elvira fechou os olhos. Era a confirmação final. Ele é o seguro, disse a voz firme, mas baixa. Sim, respondeu Amâncio. E o Cláudio é o executor. Ela só precisa que o casamento aconteça. A frase ficou pairando no ar. Por um instante o barulho da cidade pareceu desaparecer. Certa noite, Amâncio estacionou o carro a poucos metros da mansão. Elvira, sentada ao lado dele, observava a casa iluminada. Lá dentro, a silhueta de Patrícia atravessava o corredor, o celular encostado ao ouvido. A luz se movia junto com ela, como um foco de teatro. Quer mesmo continuar com o disfarce? Perguntou Amâncio. Podemos ir direto à polícia. Elvira negou com um gesto calmo. Ainda não. Sem Ricardo acreditar, tudo vira contra mim. Preciso de provas que ele veja com os próprios olhos. Amâncio suspirou. Você tem coragem demais, Elvira. Não é coragem, é amor. Ela manteve os olhos fixos na janela. Lá dentro, Patrícia sorria ao telefone, sem imaginar que alguém a observava. O som distante de um trovão anunciou chuva. O primeiro raio iluminou o vidro e, por um instante, o reflexo de Elvira e Patrícia se sobrepôs. Duas mulheres, dois mundos, o mesmo destino. Um prestes a enganar, o outro prestes a revelar. No dia seguinte, Amâncio ligou cedo. Consegui rastrear as chamadas do número de Cláudio. Há ligações frequentes com o celular de Patrícia. Horários coincidem com os dias das transferências. Elvira segurou o telefone com força. Você consegue registrar isso? Já está sendo feito. Vamos ter as cópias das gravações nos próximos dias. Ela fechou os olhos, respirando fundo. A esperança, mesmo pequena, reacendia. Pela primeira vez desde o início, tinha algo sólido. Números, registros, datas. O golpe estava em andamento, mas agora ela tinha o primeiro fio da verdade em mãos. Naquela noite, sozinha, Elvira olhou pela janela do quarto. A chuva caía lá fora, lavando o jardim. Sobre a mesa, as cópias dos extratos descansavam ao lado da pequena foto do filho, ainda menino. Ela passou o dedo sobre o rosto dele na imagem. Eu vou te tirar disso, meu filho, nem que o mundo inteiro duvide. As luzes da mansão refletiam no vidro. Lá dentro, Patrícia ria ao telefone, talvez sem saber que o cerco começava a se fechar. Devagar, silenciosamente, com a paciência de uma mãe que não desiste. A casa estava mergulhada em um silêncio que não parecia natural. Ricardo havia saído cedo para o trabalho. Patrícia, depois de uma rápida ligação, dissera que iria ao salão e saiu apressada, levando apenas a bolsa pequena. Elvira observou pela janela até ter certeza de que o carro se afastara. Esperou mais alguns minutos, o coração acelerado. Depois, subiu as escadas devagar, cada degrau parecendo um passo dentro do desconhecido. No topo, parou diante da porta do quarto do casal. O ambiente, sempre perfumado e organizado, parecia diferente sem Patrícia ali. Um leve cheiro de flores artificiais misturava-se ao ar-condicionado. Ela respirou fundo e entrou. Não era curiosidade, era necessidade. Precisava entender até onde aquele jogo chegava. Começou olhando ao redor. O quarto estava impecável. A cama feita, as cortinas alinhadas,
cada almofada em seu lugar. Mas Elvira sabia que a perfeição costuma esconder segredos. Abriu o armário com cuidado. O som leve das dobradiças ecoou no silêncio. Entre vestidos caros e caixas de sapatos, nada parecia fora do lugar. Foi quando notou algo diferente. Uma pequena gaveta no fundo, quase disfarçada, trancada com um fecho simples. Puxou devagar. A tranca cedeu. Dentro, uma caixa de couro marrom, pequena, discreta. Elvira hesitou por um segundo. Depois, abriu. Lá dentro, havia algumas joias, papéis dobrados e fotos impressas, escondidas sob uma echarpe. Ela puxou as imagens e o ar lhe faltou. Patrícia aparecia sorrindo em lugares luxuosos. Um hotel à beira-mar, um restaurante elegante, um iate. Ao lado dela, sempre o mesmo homem. O mesmo rosto que Teresa havia descrito. Cláudio. Em uma das fotos, ele segurava a mão dela. Em outra, os dois brindavam com taças de champanhe. O tipo de registro que não deixava dúvidas sobre a intimidade. Elvira sentiu o coração bater forte demais. As mãos tremiam, mas ela continuou olhando, uma a uma. Até que entre as fotos, encontrou algo ainda mais revelador. Uma cópia de documento bancário com o nome de Cláudio e a mesma empresa citada por Amâncio. Era a confirmação que faltava. E, ironicamente, estava escondida dentro da própria casa. Ela guardou tudo de volta com cuidado, tentando manter tudo exatamente como encontrou. Mas, ao fechar a gaveta, ouviu um som atrás de si. A maçaneta girou. O sangue dela gelou. Elvira se virou devagar. Patrícia estava parada na porta, os olhos semicerrados, o sorriso tenso. O que está fazendo aqui? Por um instante, o tempo parou. Elvira engoliu seco. O olhar da moça era cortante, avaliador. Ah! Começou fingindo surpresa. Eu vim pegar os lençóis do quarto de hóspedes. Achei que estivessem aqui. Nos meus armários? Perguntou Patrícia, cruzando os braços. Sim, senhora. A senhora mesma pediu para guardar alguns aqui depois da última lavagem. Patrícia a encarou em silêncio por longos segundos. A tensão era quase física, como uma linha invisível esticada entre as duas. Elvira manteve o olhar firme, mas submisso o suficiente para não soar provocadora. Por fim, Patrícia deu um meio sorriso. Você é mesmo eficiente, não é? Curiosa, talvez, mas eficiente. Elvira baixou a cabeça. Só faço o meu trabalho, senhora. Pois continue assim, respondeu a moça seca. E evite entrar aqui sem me avisar. Elvira assentiu e saiu devagar, o coração martelando no peito. Desceu as escadas com cuidado, o som dos próprios passos parecendo alto demais. Quando chegou à cozinha, encostou-se na parede e fechou os olhos. Inspirou fundo, tentando acalmar a respiração. Por pouco, muito pouco, mas o risco valera a pena. Agora ela tinha certeza absoluta. Patrícia não apenas estava envolvida, era quem comandava o golpe. Lá em cima, sozinha novamente, Patrícia abriu a gaveta. Passou os dedos pela caixa de couro e franziu a testa. As fotos estavam no mesmo lugar, mas o tecido estava dobrado de um jeito diferente. Ela ficou imóvel por um momento pensando. Depois, fechou a gaveta e trancou. O espelho do quarto refletia seu rosto calmo, mas o olhar revelava o que as palavras não diziam. Ela começava a desconfiar. O vento daquela manhã parecia diferente, como se o ar soubesse que algo estava prestes a acontecer. Elvira sentia isso desde que acordara. O corpo cansado, a mente desperta. Pensava como mãe e como alguém que precisava salvar uma vida. Naquele dia, Patrícia acordara cedo. Falava ao telefone no corredor, o tom leve, mas o olhar tenso. Elvira passou com a bandeja do café, fingindo não ouvir, mas uma frase ficou presa no ar. Depois do casamento, tudo precisa estar pronto, sem erros desta vez. A bandeja tremeu levemente nas mãos dela. Sem erros. Essas duas palavras ecoaram como aviso.
Mais tarde, no centro, Elvira encontrou Amâncio no mesmo café discreto de sempre. Você parece exausta. E estou, mas não posso parar agora. Amâncio abriu a pasta sobre a mesa. Conseguiu o que faltava. As ligações entre Patrícia e Cláudio foram confirmadas. Há também registros de uma compra recente, 2 passagens internacionais em nomes falsos. Destino, Lisboa. Elvira fechou os olhos por um instante. Ela vai fugir, logo depois do casamento. Tudo indica que é o ponto final do plano. Amâncio manteve a voz baixa. Já falei com um amigo da Polícia Civil. Se tivermos provas materiais no dia certo, ele age. Vamos ter, respondeu ela. Mas há risco, se ela perceber o que está acontecendo antes, pode sumir. Ou pior, eu sei, por isso precisamos agir rápido. Os dias seguintes pesaram. Patrícia estava inquieta, o sorriso tenso. Ricardo, cego de amor, não via o desequilíbrio à sua volta. Elvira observava e esperava. Uma noite, Patrícia passou pela sala com uma pasta nas mãos. Vou deixar esses papéis no escritório. São do cartório, nada demais. Elvira apenas assentiu, mas seguiu-a com o olhar. Minutos depois, a moça trancou a porta. O som metálico soou mais alto do que devia. Quando Patrícia finalmente subiu para o quarto, Elvira se aproximou da porta. Encostou o ouvido. Nada. Mas sobre a mesa, pela fresta do vidro, viu algo. Um bilhete dobrado. Lisboa, 12 de novembro, voo 243, 2 lugares. A data era logo após o casamento. O bilhete sumiu quando Patrícia voltou para apagar as luzes. Elvira recuou a tempo, o coração disparado. No dia seguinte, ela encontrou Amâncio novamente. Eles se sentaram no carro dele, estacionado a algumas quadras da casa. Ela contou tudo. Amâncio ligou para o contato policial. Ramos, é Amâncio. Preciso que fique atento. Há chance de evasão internacional. Passagens com nomes falsos. Vou te mandar os detalhes. Elvira olhava o horizonte. Acha que vão agir a tempo? Se tivermos provas do vínculo dela com o Cláudio, sim. Eu vi as fotos, disse Elvira. Estavam escondidas no quarto dela. Fotos? Com ele, em hotéis, jantares, nada que ela possa justificar. Amâncio respirou fundo. Então é isso. Só precisamos juntar as fotos e o extrato das transferências. O resto deixamos com a polícia. Ela assentiu, mas sabia que não seria simples. Patrícia estava mais atenta do que nunca. Naquela noite, Patrícia apareceu na cozinha. Dona Elvira, amanhã não precisa vir cedo. Vamos sair para escolher as flores. Quero dormir até tarde. Tudo bem, senhora. O tom era educado, mas havia algo nos olhos dela. Uma faísca de desconfiança. Depois que subiu, Elvira ficou parada, olhando a escada. Sabia que o disfarce estava por um fio. Dias se passaram. O casamento se aproximava e a mansão se enchia de caixas e arranjos. Aparentemente era uma casa em festa, mas por trás da aparência o medo crescia. Certa tarde, Elvira foi chamada à sala. Patrícia estava sentada com uma xícara de chá na mão. Sente-se, dona Elvira. Pois não, senhora. Sabe, às vezes tenho a sensação de que a senhora me observa demais. É só cuidado. Quero que tudo saia perfeito para o casamento. Patrícia sorriu, o olhar firme. Espero que sim. Seria uma pena se alguém tentasse atrapalhar o que estou construindo. As duas se olharam em silêncio. Um duelo breve, cheio de intenções escondidas. Patrícia se levantou, ajeitou o cabelo e saiu, deixando o perfume caro preencher o ar. Elvira respirou fundo. O disfarce estava por um fio. Naquela mesma noite, Amâncio ligou. Consegui as cópias oficiais dos extratos. Estão no meu escritório, prontos para entrega. Quando posso pegar? Amanhã de manhã. Mas precisamos decidir. Revelamos antes ou durante o jantar de ensaio? Elvira pensou por alguns segundos. Durante, quando todos estiverem presentes, Ricardo precisa ouvir e ver ao mesmo tempo. Certo, vou preparar tudo. Ela desligou.
O som dos grilos do jardim e o estalar da casa eram os únicos ruídos. Encostou-se na parede, fechou os olhos. O medo estava lá, mas também a clareza. O tempo de suportar havia acabado. Enquanto isso, no andar de cima, Patrícia digitava no notebook. A luz azulada iluminava o rosto dela. No site da companhia aérea, finalizava a compra das passagens em nomes falsos. Verificou tudo 3 vezes e apagou o histórico. Quando terminou, encostou-se na cadeira e sorriu. Um sorriso pequeno, confiante. Mas no fundo, algo a incomodava. A sensação de que alguém, em algum lugar, estava prestes a virar o jogo. Na manhã seguinte, Elvira se preparava para sair quando Ricardo apareceu na cozinha. Bom dia. Vai sair cedo? Preciso resolver umas coisas para o casamento, Sr. Ricardo. Ah, você também está envolvida nisso? Brincou ele. Elvira conteve o impulso de abraçá-lo. De certa forma, sim. Ele riu. Você é parte da família, dona Elvira, sempre foi. As palavras dele foram uma facada e um alento ao mesmo tempo. Ela sorriu, escondendo o tremor no olhar. Quando ele saiu, ela sussurrou. Sou sim, meu filho, e é por isso que vou te salvar, mesmo que você nunca saiba como. Ao final do dia, Elvira e Amâncio se encontraram novamente. A chuva começava a cair. Dentro do carro, o som das gotas batendo no vidro parecia o ritmo da ansiedade deles. Amâncio entregou um envelope pardo. Aqui está tudo. Transferências, cópias das ligações, dados bancários. Elvira o segurou com cuidado, como se carregasse algo vivo. Agora não há mais volta. Não, respondeu ele. Mas é assim que a verdade costuma nascer. Depois que a gente perde tudo o que podia perder, ela olhou para fora. As luzes da cidade piscavam distantes, borradas pela chuva. Elvira sabia, o fim estava próximo. A cada minuto, Patrícia se aproximava da queda, e Ricardo, da verdade. A casa nunca estivera tão iluminada. As velas nas mesas, o perfume das flores e o brilho das taças davam ao salão um ar de celebração perfeita. Mas, por trás do requinte, o clima era de pólvora. Cada palavra parecia medida, cada gesto ensaiado. Era o jantar de ensaio do casamento, o momento em que, teoricamente, tudo deveria ser felicidade. Mas para Elvira, era a véspera da verdade. Ela estava ali, vestida com discrição, circulando entre os convidados, servindo vinhos e observando. A cada olhar de Patrícia, sentia o peso da máscara prestes a cair. Patrícia sorria como quem já vencera. Brindava, falava de viagens, agradecia a presença de todos. Ricardo, deslumbrado, parecia não notar nada. O amor cego dele era o maior escudo da mulher ao seu lado. Amâncio, em um canto, observava com calma. Trazia uma pasta de couro marrom sob o braço, discreta, mas pesada de significado. O jantar seguia. Um pianista tocava ao fundo, e as conversas misturavam-se em risadas e brindes. Elvira passava pela mesa principal quando ouviu Patrícia dizer, num tom ensaiado, quero agradecer especialmente ao Ricardo por confiar em mim. Este casamento é o começo de uma nova fase, para nós e para os negócios da família. Os convidados aplaudiram. Elvira olhou para Amâncio, que manteve o olhar firme. O combinado era claro. Ele esperaria o sinal. Um simples toque no copo. Minutos depois, Patrícia ergueu a taça. Ao amor e à prosperidade. As taças se chocaram. E no exato instante em que o som do brinde ecoou, o celular de Ricardo vibrou sobre a mesa. Ele olhou o visor, franzindo a testa. É da polícia, murmurou. O salão, que antes estava cheio de risadas, pareceu se calar. Ele atendeu, confuso. Alô? Sim, sou eu. O que? Investigação? Deve haver algum engano. Os olhares se voltaram para ele. Patrícia manteve o sorriso, mas o olhar começou a oscilar. Ricardo colocou o telefone no ouvido de novo, o rosto ficando pálido. Transferências? Em meu nome? Não, eu nunca... A voz dele falhou. Aos poucos, o salão mergulhou num silêncio constrangedor.
Patrícia pousou a taça com delicadeza e disse, ainda sorrindo: Amor, deve ser algum erro do banco. Calma, por favor. Mas o tremor leve nas mãos dela a denunciava. Foi nesse momento que Amâncio se levantou. Não é erro nenhum. Todos olharam para ele. O homem caminhou com calma até a mesa, abrindo a pasta. De dentro tirou algumas folhas, cada uma marcada com selos e assinaturas. Aqui estão as cópias das transferências feitas da conta da empresa de Ricardo para uma conta fantasma, no nome de um homem chamado Cláudio Menezes. Também há registros de passagens compradas com identidades falsas e de uma apólice de seguro em nome do senhor Ricardo, tendo como beneficiária a senhorita Patrícia Figueiredo. Um burburinho tomou o salão. Ricardo ficou imóvel, o olhar perdido. Patrícia empalideceu, mas tentou reagir. Isso é um absurdo. Essas provas são falsas. Esse homem está mentindo. Amâncio colocou os papéis sobre a mesa. Pode verificar, Ricardo. Todos os dados foram confirmados pelo banco e pela corretora. Elvira, em pé ao fundo, observava a cena em silêncio. O coração batia forte, mas o rosto permanecia sereno. Era o momento pelo qual esperara e temera por semanas. Ricardo pegou as folhas com mãos trêmulas, olhou os números, os nomes, as datas. As assinaturas dele estavam ali. Isso não pode ser verdade. Patrícia se levantou. Amor, por favor, você me conhece. É tudo armação. Mas a voz dela falhava. O encanto começava a se despedaçar. Amâncio continuou. O cúmplice dela, Cláudio Menezes, já foi localizado. Está sendo interrogado neste momento. O rosto de Patrícia perdeu toda a cor. Ela deu um passo para trás, o olhar inquieto, o sorriso desaparecendo por completo. Não, vocês estão mentindo. Os documentos estão aqui, respondeu Amâncio firme. Ricardo, confuso, olhou para Elvira, e foi nesse momento que a verdade atravessou o ar. O olhar dele se encontrou com o dela e algo mudou. O espanto, a lembrança, a compreensão. Tudo se misturou num só instante. Patrícia, percebendo a derrota se aproximar, deu um passo para trás. O som da cadeira arrastando no chão ecoou pelo salão. Eu não vou ficar aqui sendo acusada disso. Ela virou-se para sair. Amâncio fez um gesto rápido e 2 policiais à paisana, que esperavam do lado de fora, entraram. O som das botas no piso de mármore fez o salão inteiro prender a respiração. Patrícia Figueiredo, perguntou um dos agentes, precisa nos acompanhar. Vocês não têm nada contra mim, gritou ela a voz trêmula. Mas um dos convidados levantou o celular. Temos tudo. A imprensa vai adorar saber disso. Patrícia recuou, mas foi contida antes de alcançar a porta. A máscara havia caído completamente. O olhar doce, agora vazio, encarava o chão. Ricardo, imóvel, observava tudo. Elvira manteve-se a poucos metros, as mãos cruzadas diante do corpo, o coração pesado, mas aliviado. As sirenes começaram a soar do lado de fora, enchendo o ar com um som agudo, cortante, quase libertador. A noite de festa se transformara em uma noite de verdade. Quando Patrícia foi levada, o salão permaneceu em silêncio. Os convidados, ainda chocados, cochichavam baixo. Ricardo continuava sentado, os olhos fixos nas provas. Elvira se aproximou devagar. Não disse nada, apenas colocou a mão sobre o ombro dele. Ele olhou para ela, o rosto marcado pelo cansaço e pela incredulidade. Mãe, disse, a voz embargada. Você sabia? Ela assentiu, os olhos marejados. Eu precisava ter certeza, meu filho. Agora você sabe também. Ricardo baixou o olhar, engolindo a dor. Nenhuma palavra seria suficiente. Do lado de fora, as luzes vermelhas das viaturas refletiam nas janelas, tingindo o salão de tons intensos. Era o fim de uma farsa e o início de uma ferida que ainda levaria tempo para cicatrizar. Elvira olhou uma última vez para o portão, onde Patrícia desaparecia entre os flashes e as vozes dos policiais. Inspirou fundo e murmurou, quase num sussurro. Acabou. E pela primeira vez em muito tempo,
O silêncio da casa não soava como ameaça, soava como paz. As notícias se espalharam mais rápido do que o amanhecer. Antes mesmo de o sol subir no horizonte, os sites já publicavam as manchetes. Noiva de empresário é presa por golpe milionário. Esquema de seguro de vida abala família influente. As fotos do jantar estavam em todos os portais. Os flashes, os rostos tensos, a expressão perdida de Ricardo. O nome dele estampava cada manchete, cada legenda, como se também fosse culpado por ter acreditado. Na manhã seguinte, repórteres se aglomeraram diante dos portões da mansão. Câmeras, microfones, perguntas cruzadas. Elvira observava tudo de longe, da janela do andar de cima. Sabia que não adiantava tentar se esconder do barulho do mundo, mas podia ao menos se manter digna dentro dele. Patrícia foi levada sob sigilo, mas as imagens do momento em que entrava na viatura vazaram. O olhar dela, altivo e vazio, agora percorria a televisão, repetido em loop. Cláudio, capturado em outro bairro, tentou negar envolvimento, mas as provas eram claras. O golpe estava desmontado, mas o estrago já estava feito. Ricardo passou 2 dias sem sair de casa. O telefone tocava sem parar. Investidores, clientes, curiosos, jornalistas. Ele não atendia a ninguém. Elvira, discreta, apenas deixava comida na cozinha e voltava para o próprio quarto. Sabia que o filho precisava de silêncio mais do que de palavras. Na terceira noite, um carro parou diante da antiga casa da família no interior. A porta se abriu e Ricardo desceu, o rosto abatido, os olhos fundos. Elvira o esperava no portão. Não houve discurso nem lágrimas, apenas um abraço silencioso, longo, denso, de quem entende que o perdão não precisa ser dito para ser sentido. Ele encostou a cabeça no ombro dela, exausto. Eu devia ter te ouvido, mãe. Ela apertou o abraço. O importante é que agora você sabe. Ficaram ali por minutos, sem pressa, apenas respirando o mesmo ar. O campo ao redor estava quieto, o cheiro de terra molhada trazia lembranças de tempos mais simples. Mais tarde, já dentro de casa, Ricardo se sentou à mesa onde crescera. Olhou ao redor, reconhecendo cada detalhe. O relógio antigo, o retrato do pai, as cortinas costuradas por ela. Eles vão me destruir na imprensa, disse, sem levantar os olhos. Elvira serviu café e respondeu com calma. A imprensa esquece rápido. O que fica é o que você aprende com isso. Ele soltou um riso amargo. Fácil falar quando não é o seu nome que está nas manchetes. É o meu também, respondeu ela firme. Mas eu aprendi que a vergonha só dura enquanto a gente tenta escondê-la. Depois vira lembrança. Ricardo ficou em silêncio, mexendo o café sem beber. Ela ia me usar até o fim, e eu não vi nada. Você viu amor onde não tinha. Isso não é fraqueza, é humanidade. A resposta dela veio sem julgamento, com a serenidade de quem já viveu o suficiente para entender a dor dos outros. Ele levantou os olhos pela primeira vez. E você, mãe, não sente raiva? Elvira pensou por um instante antes de responder. Sinto alívio, porque no fim, nada aconteceu com você. Lá fora, o vento balançava as árvores e o som das cigarras enchia o ar. Ricardo respirou fundo, como se aquele som simples trouxesse de volta algo que ele havia perdido. A paz. Elvira se levantou e colocou uma manta sobre os ombros dele. Durma um pouco. Amanhã a gente pensa no que vem depois. Ele assentiu. Antes de subir para o quarto, parou na escada e olhou para ela. Você não me disse, mas eu sei que estava lá o tempo todo. Foi você quem salvou minha vida, não foi? Ela apenas sorriu. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Ricardo hesitou, emocionado, e sussurrou. Nem toda mãe teria coragem. Elvira desviou o olhar para a janela, onde o reflexo da luz da lua desenhava sombras no chão. O amor é a única coragem que eu conheço, meu filho. Na manhã seguinte, quando o sol apareceu entre as colinas,
A casa já parecia diferente, mais leve, mais viva. Os jornais continuavam a falar do caso, mas ali dentro o tempo começava a se mover de novo. Ricardo dormia no quarto antigo, o mesmo onde deixava os brinquedos espalhados quando era criança. Elvira o observou por um instante pela fresta da porta e sorriu. Pela primeira vez em meses, ele dormia em paz. Ela fechou a porta devagar e foi para o jardim. O cheiro de café recém-passado misturava-se ao vento. A vida, pensou, às vezes recomeça nos lugares mais silenciosos. O fim de tarde tingia o céu de tons dourados. No quintal, a velha mangueira projetava uma sombra larga sobre a grama úmida. O vento soprava devagar, fazendo as folhas dançarem, como se lembrassem de tempos antigos. Elvira estava ali, sentada no banco de madeira que o marido havia feito décadas atrás. O som distante dos passarinhos preenchia o espaço entre os pensamentos. Ricardo apareceu em silêncio, os passos leves, quase tímidos. Parou a poucos metros dela, sem saber como começar. Por alguns segundos ficaram apenas se olhando, mãe e filho, finalmente sem máscaras, sem ruídos. Ele respirou fundo. A voz saiu baixa, embargada. Eu duvidei de você, mãe. E mesmo assim você ficou. Elvira manteve o olhar firme, mas os olhos brilharam. Levantou-se devagar, aproximou-se dele e pousou as mãos em seu rosto, com a ternura de quem reconhece o próprio sangue. Porque o amor de mãe não precisa ser acreditado, meu filho, disse, sorrindo com doçura. Ele simplesmente está. Ricardo fechou os olhos e a abraçou com força. Por um instante, o tempo parou. O vento passou entre as folhas da mangueira, espalhando o cheiro de terra e memória. Não havia mais raiva, nem culpa, nem dor. Só o peso leve do perdão, aquele que não precisa de palavras para existir. Quando se afastaram, Elvira passou a mão pelos cabelos dele e disse: agora podemos seguir, juntos. Ricardo assentiu. O sol se punha atrás das colinas e a paz, enfim, voltava a caber dentro deles. Os meses passaram como quem aprende a respirar de novo. A cidade retomava o ritmo e a vida também. Ricardo, mais calado e maduro, voltara a trabalhar, agora com uma serenidade que antes não tinha. Elvira o observava com orgulho discreto, sabendo que o amor, quando é verdadeiro, ensina até na dor. A casa antiga, antes silenciosa demais, voltou a ter som de passos, cheiro de café e conversa leve ao entardecer. Mas algo em Elvira havia mudado para sempre. Ela começou a visitar grupos de apoio, ouvir histórias de outras famílias marcadas por enganos parecidos. Cada relato despertava nela o mesmo impulso: ajudar, orientar, proteger. Foi assim que nasceu a ideia, simples, mas poderosa. Em uma manhã clara, diante do espelho, ela sorriu e disse baixinho o nome que já lhe parecia inevitável: Verdade do Coração. Uma ONG para orientar famílias, prevenir golpes e fortalecer laços. Não por vingança, mas por amor. Quando contou a Ricardo, ele sorriu. Essa é a mãe que sempre esteve aqui. Elvira respondeu com calma. Não, meu filho. Essa é a mãe que aprendeu a começar de novo. A Verdade do Coração cresceu rápido. Em poucos meses, histórias começaram a chegar de todos os lugares. Mulheres enganadas, famílias destruídas por falsas promessas, pessoas buscando uma segunda chance. Elvira ouvia cada uma com atenção. Ricardo passou a ajudá-la no projeto, cuidando da parte administrativa. Vê-lo ali, entre voluntários e famílias, era como ver a própria vida voltando a se encaixar. Nunca pensei que um erro pudesse gerar algo tão bonito, disse ele um dia. Elvira sorriu. O amor, quando é de verdade, sempre encontra um jeito de continuar. E assim, o que começou como uma tragédia pessoal tornou-se missão. Um legado nascido do coração de uma mãe. O auditório estava cheio. Luzes suaves iluminavam o palco, onde Elvira, serena, segurava o microfone com as mãos firmes. Proteger quem amamos pode parecer intromissão, disse ela, olhando o público com ternura.
Mas às vezes é o que impede uma tragédia. As palavras pairaram no ar. Alguns enxugaram discretamente as lágrimas. Outros apenas sorriram, em silêncio. Na plateia, Ricardo observava a mãe com orgulho, o mesmo olhar de quem finalmente entende o valor do amor verdadeiro. Elvira sorriu, emocionada. Aplausos preencheram a sala. A dor havia virado luz. E aí, o que você achou dessa história emocionante? Compartilhe sua opinião nos comentários. Adoraríamos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e se inscrever no canal. Nos vemos na próxima.